O Panda Malware Radar é um Software as a Service, um serviço baseado na web que permite de forma muito simples a execução de auditorias anti-malware. Estas funcionam como um complemento à solução de segurança atual e podem ser utilizadas para aferir a sua eficácia. Como principais fatores de diferenciação temos o facto de conseguir detectar malware que passe despercebido a uma solução tradicional, a capacidade de especificar exatamente onde esse malware se encontra e a automatização praticamente total do processo, o que permite poupar recursos na manutenção da segurança da infraestrutura. O Malware Radar está disponível em 3 modos de aquisição. Uma subscrição, em que é possível realizar auditorias conforme o número de licenças contratadas, auditoria única, com ou sem desinfecção, ou incluído no Panda Security for Business ou no Panda Security for Enterprise. No campo das funcionalidades, importa salientar que, uma vez que utiliza a base de dados global da inteligência coletiva, não se baseando apenas nas capacidades locais, o seu rácio de detecção é muito superior ao das soluções tradicionais. Por não se tratar de um antivírus residente, mas sim de uma solução que utiliza um agente para detectar o conteúdo malicioso de uma máquina, é compatível com proteções instaladas, não necessitando qualquer instalação ou de recursos dedicados. Produz relatórios de auditoria detalhados, onde apresenta inclusivamente as vulnerabilidades de segurança do sistema operativo. Todo o processo é transparente para os utilizadores. O modo de funcionamento do serviço é muito simples. As auditorias são criadas e configuradas numa consola web, sendo de seguida descarregado um agente, com cerca de 30 MB, para ser distribuído nas máquinas a auditar. Esse agente só é válido para determinada auditoria, não podendo ser reutilizado. Após a distribuição, a auditoria inicia-se automaticamente, podendo o seu estado ser monitorizado a partir do site. No caso de existirem ficheiros executáveis suspeitos, estes são enviados para os laboratórios da Panda com o intuito de sua perigosidade ser analisada. No final, são gerados os relatórios sobre a auditoria, sendo dada ao administrador a possibilidade de desinfecção. Os requisitos mínimos são praticamente os mesmos para os endpoints e para o computador que funcionar como ferramenta de distribuição. A única diferença é que o agente da auditoria, ao contrário da ferramenta de distribuição, pode proceder à análise em sistemas operativos mais antigos, embora também nesse caso seja necessário que esteja instalado o Internet Explorer 5.5 ou superior. O site possui 6 áreas principais: Status, Audits, History, Audit Info, FAQ e Store. As 3 últimas incluem informação genérica sobre o produto e os seus resultados. Para utilizar o Malware Radar, é apenas necessário conhecer as 3 primeiras. Em Status, é possível iniciar uma auditoria e verificar o estado de processos já iniciados, bem como visualizar eventuais erros ou avisos. Em Audits, é possível renomear, monitorizar e aceder às auditorias já criadas, sendo igualmente possível criar uma nova auditoria. Na área History, estão armazenadas as informações sobre auditorias já concluídas, sendo possível aceder aos relatórios consolidados sobre as mesmas, bem como apagá-las. Para criar uma nova auditoria, basta ir a Status ou a Audits e ativar a opção respectiva. No primeiro ecrã, irá surgir uma explicação sucinta do processo que está a ser iniciado, sendo pedido um nome para identificar a nova auditoria. Em seguida, inicia-se o processo de configuração da distribuição. A auditoria pode ser distribuída de 2 formas. A primeira e mais simples é através da ferramenta de distribuição automática, que permite ao administrador distribuir e monitorizar o processo em toda a infraestrutura. Esta ferramenta também é necessária nas situações em que alguma das máquinas a ser auditada não possua acesso à internet, pois é através dela que as informações são enviadas para a Panda. Assim, a máquina que corre a ferramenta de distribuição tem de ter sempre acesso à internet. Em alternativa, pode ser descarregado um agente de auditoria, em formato exe ou MSI, para ser executado manualmente em cada máquina ou para ser distribuído por outras ferramentas, como o Microsoft SMS ou o IBM Tivoli, ou mesmo por login script. Independentemente do modo de distribuição da auditoria, o administrador tem as mesmas possibilidades de configuração. Podem ser criados diversos perfis ou, em alternativa, utilizar o perfil criado por omissão. Cada perfil possui 3 tabuladores de configuração. No tabulador General, é possível dar um nome à configuração, ativar o modo de compatibilidade com sistemas operativos mais antigos
e definir se o agente da auditoria a ser gerado irá ou não ter acesso à internet. Em caso afirmativo, podem ser definidos dados de proxy. No caso de a máquina não ter acesso à internet, é necessário introduzir uma localização para os dados que serão enviados para a Panda. Essa localização pode, por exemplo, ser uma pasta partilhada na rede. Em Scan, é possível configurar o modo de pesquisa. Existem duas opções, rápido ou completo. No modo rápido, o agente pesquisa os processos carregados em memória e as localizações mais comuns. A vantagem desta opção é a rapidez, pois permite, num espaço de tempo muito curto, verificar o nível de proteção da infraestrutura contra a maioria das ameaças. No modo completo, esta análise é complementada por uma pesquisa aprofundada de todos os sistemas de ficheiros de todas as drives. Este modo poderá implicar que a auditoria possa decorrer durante mais tempo, mas garante um maior nível de proteção. É também possível ativar a análise de itens suspeitos. Neste caso, a auditoria irá realizar-se com o nível máximo de sensibilidade e todos os ficheiros com código executável que não forem absolutamente identificados como goodware serão enviados para os laboratórios da Panda para análise. É altamente recomendável ativar esta opção. O administrador pode ainda especificar se o agente da auditoria será ou não visível para o utilizador, apresentando uma barra que indica o progresso da análise. Outra das opções apresentadas tem a ver com a pesquisa do mail do Outlook. Neste caso, convém ter em consideração que a password fornecida para a auditoria deverá ter permissões de acesso à mailbox. Caso contrário, o agente irá apresentar uma janela na máquina auditada, pedindo as credenciais para o acesso. Finalmente, é possível ativar o controle de utilização da CPU, o que irá fazer com que o agente da auditoria utilize apenas os tempos de inatividade do processador para realizar o seu trabalho, evitando que exista um impacto no desempenho normal da máquina. No tabulador Exclusions, é possível adicionar pastas a excluir do processo de auditoria e de desinfecção. Depois de definida a configuração do agente da auditoria, é possível gravar as alterações num novo perfil ou iniciar de imediato o download do executável. Note-se que é possível utilizar diferentes configurações de agentes para a mesma auditoria, por exemplo, ativando o controle de CPU nas máquinas mais antigas e não o fazendo nas mais novas, ou prevendo as situações em que determinados computadores não tenham acesso à internet. Ao executar a ferramenta de distribuição, esta irá atualizar o ficheiro de assinaturas. Depois do processo estar completo, será apresentada à consola. Em cima está a zona dos comandos, onde é possível distribuir a auditoria para um ou vários computadores, configurar situações de acesso à internet via proxy e importar os ficheiros com resultados de auditorias realizadas offline. Para iniciar uma nova distribuição do agente, basta fazer clique em New Scan. Irá surgir uma janela que permite selecionar os computadores na rede que se pretendem auditar. Esta seleção pode ser realizada de duas formas: selecionando os domínios ou computadores detectados na rede, ou especificando o nome ou a gama de IPs dos computadores em que a auditoria será lançada. É também possível introduzir credenciais com privilégios de administração nos computadores a serem auditados. Caso não sejam introduzidas agora, a aplicação irá requisitá-las mais tarde. É aconselhável que as credenciais utilizadas sejam de domínio, para evitar que tenham de ser especificados usernames e passwords para cada máquina auditada. Depois de efetuar estas configurações, basta carregar em Scan para dar início ao processo de distribuição. A informação sobre o processo de auditoria é apresentada na consola. Quando o processo for concluído, basta carregar em View Report para que se abra uma nova janela onde é possível, após a introdução das credenciais, consultar os progressos da auditoria e, no caso de terem terminado todas as máquinas, finalizar a fase de análise. Com as análises concluídas, o administrador pode consultar os relatórios técnicos e executivos na sua vertente online ou em PDF. Pode ainda descarregar a informação em XML, que lhe permite alimentar outra aplicação com os dados da auditoria. Caso exista lugar a desinfecção, o processo é praticamente o mesmo da fase de análise. Basta selecionar a categoria respectiva na consola e descarregar a ferramenta de desinfecção,
que pode igualmente vir acompanhada de funcionalidades de distribuição. É também possível criar perfis de desinfecção, sendo que a única diferença para o processo de análise está nas opções a realizar por omissão durante o processo de limpeza da máquina. A consola de desinfecção é muito idêntica à de análise, sendo que, para realizar uma nova desinfecção, o utilizador deve fazer clique em New Disinfection. Apenas poderá selecionar computadores que foram auditados. Ao carregar em Disinfect, inicia-se o processo de limpeza que, no final, permite igualmente que sejam consultados os relatórios online. No final de um processo de auditoria e eventual desinfecção, é possível arquivar os dados no histórico, o que permite também que a auditoria seja apagada. Para isso, quando esta estiver na área History, basta selecioná-la e carregar em Delete Audits.